A Câmara dos Deputados e o Senado aprovaram essa semana o projeto de decreto legislativo que revoga a elevação do imposto sobre operações financeiras, o IOF. A decisão tomada pelos parlamentares recebeu amplo apoio do setor do agronegócio. Vamos entender os motivos aí na minha conversa de agora ao vivo com o economista César Bergo. Ele, mais uma vez, está com a gente aqui no Agronotícias. César, bom dia. Seja bem-vindo aqui com a gente mais uma vez, tudo bem? Oi, Felipe, é uma satisfação estar com vocês aí. Sempre uma satisfação nossa também, César. Bom, a gente viu, diversas entidades representativas do agro apoiaram a derrubada das novas alíquotas do IOF. Ajuda a gente a entender por que o setor era contra essa medida. Ela, de fato, tinha um potencial para afetar o setor de que maneira, se fosse aprovada? Olha, Felipe, aumento de imposto sempre afeta, porque você transfere recursos da iniciativa privada para o poder público, né? E que muitas vezes é ineficiente. Então, aumento de imposto não é a saída, uma vez que também a carga tributária no Brasil já é elevada, sobretudo a utilização do IOF, que é o imposto regulatório, como forma arrecadatória, embora o governo diga que não é isso, mas na realidade é o que estava acontecendo. E existia realmente já a intenção do Congresso de não aprovar essa medida e, obviamente, conta com o apoio de todo o setor produtivo, e o setor agro não é diferente. Ele também seria altamente prejudicado, sobretudo em função de aumento de preços de insumos, né? Porque você tem um IOF sobre transações internacionais, isso poderia afetar de alguma forma os insumos que são importados. Além disso, você tem outros aspectos também internos com relação ao crédito. Você estava encarecendo o crédito. Muitas vezes o produtor rural ele tem aquele trabalho de fazer antecipação de recursos, né? E aí também seria, de alguma forma, onerado esse crédito. Ou seja, era uma decisão bastante danosa, não só para o setor agro, mas como o setor produtivo como um todo no país. Por isso é que os nossos representantes das federações, das associações que são ligadas ao agronegócio, apontaram como sendo nocivo e, de alguma forma, exerceram a sua pressão sobre o Congresso também, que já havia a intenção. E a questão maior, Felipe, não é o fato do Congresso ter rejeitado essa proposta, é que o governo não apresenta uma proposta alternativa viável. Ele realmente parece que não tem essa proposta. O próprio ministro disse que em agosto vai apresentar alguma coisa, ou seja, fica essa questão bastante incerta e não tenha dúvida que o setor agro, que tanto está produzindo, como você falou até nas reportagens anteriores, vai ser prejudicado porque gera uma incerteza muito grande, Felipe. Ô César, apesar dessa decisão do Congresso, vale a gente lembrar aqui para a nossa audiência que taxas sobre LCA e LCI, por exemplo, continuam valendo, né? O que foi derrubado, digamos assim, de fato são as alíquotas do IOF, mas taxação, aqueles 5%, se eu não me engano, em cima da LCI e LCA, por exemplo, continuam valendo, né? Isso aí é para o ano que vem, né? Essa decisão, apesar de fazer parte do decreto, que deveria ter substituído esse primeiro aí, ou seja, o governo realmente se perdeu e acabou que o Congresso rejeitou o decreto primeiro. Esse segundo decreto, ele tem a taxação sobre as empresas de jogos, né, virtuais, você tem a questão também de aumento de impostos das fintechs no setor financeiro, você tem a questão da LCA, LCI, ou seja, existem outras decisões nesse outro decreto que, pela questão já discutida no próprio Congresso, me parece que não vai ser aprovado também em função de fazer um aumento de impostos. Ou seja, parece-me que o Congresso está firme em dizer não vamos aceitar aumento de imposto. Então o governo vai ter que apresentar outras alternativas e aí a gente vai ficar aguardando. Embora tenha algumas que o governo poderia já fazer, eu entendo que o governo tem na mão várias leis. Então, ele poderia verificar quais são as áreas que ele poderia fazer algum tipo de ação sem depender de decreto. Mas parece que ele está com essa ideia fixa de aumentar impostos e o Congresso já disse, nós não vamos aumentar impostos, viu, Felipe? Você está falando aí sobre essas alternativas, né? Eu queria exatamente entender um pouquinho, de repente, quais são as alternativas que o governo tem para, então, conseguir ajustar as contas, enfim. Dá para, por exemplo, essa derrubada por parte do Congresso, a gente já ouve aí falar que o governo cogita a possibilidade de levar a decisão para a Justiça. Mas existem outras alternativas que eu imagino que sejam mais fáceis de buscar, não?
Essa questão de ir para a justiça vai abrir um flanco muito perigoso, porque o Poder Executivo e Legislativo já está nesse desentendimento, né? E você viu aí, né, mercado de trabalho mostrando queda do desemprego, a inflação caindo, ou seja, alguns dados importantes da economia, e o governo acaba não usando a seu favor essas informações. E ele fica nessa questão da questão fiscal e dizendo que vai fazer aumento de imposto. Ora, existe a questão de contingenciamento e também bloqueio de gastos que ele já fez na faixa de 30 bilhões, 31 bilhões, que o ministro acabou comentando aí, mas pode ser feito mais corte. Tem a questão da desoneração também, que é um tema que poderia ser retomado. Tem a questão também dos supersalários, também poderia ser discutido isso. A reforma do imposto de renda me preocupa muito, porque ontem o Arthur Lira acabou dizendo que vai dar uma parada nessa reforma, que é tão importante também. Ou seja, são decisões que poderiam ser tomadas de maneira rápida, da mesma forma que o Congresso foi tão rápido na votação dessa questão de derrubada do decreto e também de aumento de número de deputados lá no Congresso. Você teve uma votação no mesmo dia, tanto pela Câmara de Deputados e Senado. Então, mostra que é possível fazer isso em prol da nossa sociedade. E esses projetos que vão reverberar positivamente nas contas públicas poderiam ser tratados com prioridade pelo Congresso. Agora, me parece que esse momento é um momento em que o governo tem que investir mais na articulação e não na belicosidade, ou seja, não propor guerra e para o STF só vai criar mais problemas. Ou seja, a tranquilidade nesse momento, a diplomacia, a negociação é fundamental para que os interesses do país sejam levados a efeito, sobretudo na questão de redução de gastos. Eu vejo nessa situação uma boa oportunidade do governo utilizar esse tempo que ele tem já para fazer os cortes que necessitam e não dizer que vai ser apresentado em agosto. Um mês é muito tempo, Felipe, e a urgência é grande. Muito bem, César. Quero agradecer a gentileza de mais uma vez ter conversado com a gente, ajudado a entender um pouquinho esse cenário econômico aqui, né, de Brasília, do país. Desejar a você aí um ótimo fim de semana. A gente volta a conversar em breve, com certeza, sobre um novo assunto. Grande abraço, Felipe. É um prazer estar com vocês aí.